de alegria poderia ficar de pé. Vamos fazer um momento de oração e agradecimento a Deus por mais uma oportunidade aqui estarmos. Amém? Estamos em caminho ao batismo, preparando os jovens para descer as águas batismais. E eu creio que Deus vai derramar a sua graça e o seu poder sobre nossas vidas. Amém? Vamos orar ao Senhor. Levante as suas mãos para o céu. Diga assim comigo: Senhor, meu Deus, nesta noite apresentamos as nossas vidas como sacrifício santo, perfeito e agradável, que é o nosso culto racional. Diga, Senhor, meu Deus, vem tomar a direção deste culto, deste ensino da Tua Palavra. Diga, Senhor, a Tua Palavra, ela diz que somos nós que batizamos com água, mas após nós virá aquele que batizará com fogo e com o Espírito Santo. Diga, Senhor Jesus, vem nos revestir, vem nos capacitar, vem, Senhor meu Deus, abrir o nosso entendimento para a Tua Palavra, para que possamos ler, entender, compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Diga, Senhor meu Deus, prepara-nos para o arrebatamento, para fazer parte da primeira ressurreição. Diga, Senhor Jesus, não deixa eu perecer, porque eu creio na Tua Palavra, que através da minha vida o Senhor fará obra na minha casa, na minha família, porque o Senhor diz: crer no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Diga, Senhor meu Deus, eu também creio na Tua Palavra, que diz: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele o fará. Diga, Senhor Jesus, eu creio que eu te servindo em espírito e em verdade, as demais coisas vos serão acrescentadas em minha vida. Diga, Senhor, torna-me um obreiro aprovado, para que o Senhor não se envergonhe de mim. Diga, Senhor meu Deus, me ensina a te servir conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. Diga, Senhor, não deixa eu ser enganado e nem confundido com as falsas fábulas judaicas. Diga, Senhor, com o falso ensino, com a falsa doutrina, com o falso evangelho, porque o falso profeta já se faz presente e vem com a missão de enganar até os Teus escolhidos. Diga, Senhor, é por este motivo que estamos aqui aprendendo com a Tua Palavra, para combater os falsos ensinos, os falsos profetas, para calar a boca dos pastores enganadores. Diga, Senhor meu Deus, entra com a Tua providência na minha casa, na minha família. Diga, Senhor Jesus, eu creio que todo mal já foi vencido na Tua morte, na cruz de cruz. Diga, meu Deus, eu creio que nesta noite eu vou sair daqui renovado, com meu entendimento aperfeiçoado no Teu Espírito Santo. Diga, Senhor Jesus, coloque em mim o Espírito manso, coloque em mim o Espírito da sabedoria. Diga, Senhor, me dá sabedoria em tudo o quanto eu for fazer. Diga, Senhor, não deixa que o inimigo venha tentar frustrar, porque a Tua Palavra, ela é a verdade e nada vai contra a verdade. Diga, Senhor meu Deus, os planos do Senhor não poderão ser frustrados.
Diga: Jesus, entra com salvação na minha casa, entra com salvação na minha família. Diga: Jesus, eu não aceito o inimigo bagunçar a minha família. Diga: Jesus, eu não aceito. Coloca tuas mãos e repreenda todo mal em nome de Jesus. Amém? Seja para nós com alegria. Glória a Deus, glória a Jesus. Amém? Meus irmãos, nós paramos na terça-feira na página 10 e daremos continuidade hoje na página 11, onde vamos tratar de Deus. E a primeira pergunta, ao abrirmos a Bíblia, louvado e exaltado, ela vai demonstrar quem é Deus. É uma pergunta que muitas das vezes, louvado seja Deus, ela não quer calar. Gera muitas perguntas quando às vezes nós nos perguntamos: mas quem é Deus? Quem é esse Deus? Em Gênesis, no capítulo 1 a seguir, quando nós abrimos o primeiro livro da Bíblia, ele vai começar a trazer as revelações de quem é Deus. Deus é aquele que criou os céus e a terra, aquele que tudo formou. E é este Deus a qual nós servimos. É este Deus que nos prepara para o seu Evangelho e para a salvação. Louvado e exaltado é o Senhor. Então, primeiro, vamos dar início, louvado e exaltado, com essa pergunta: quem é Deus? Ao abrirmos a Bíblia no livro de Gênesis, no primeiro capítulo, lemos as primeiras palavras que nos dizem assim: no princípio criou Deus a terra. Gênesis 1, versículo 1. Podemos ver na Bíblia: no princípio Deus criou os céus e a terra. Louvado seja Deus. Através desse versículo, temos a declaração de duas coisas: que Deus ele existe e que Ele é o Criador de todos os seres viventes e de tudo o quanto existe. Louvado seja Deus. Deus e suas qualidades. Agora vamos ver alguns atributos de Deus. Todas as qualidades de Deus nos mostram quão grandes são seu poder, sua grandeza, sua glória, sua majestade. Nós podemos observar que Ele é onisciente e sabe todas as coisas. No livro de Salmos, o Senhor vai falar sobre a sua onisciência. Para os irmãos que tiverem a Bíblia, que puder acompanhar, também acompanhe. Salmo de número 139 vai falar da onisciência de Deus. Vou abrir aqui para ler para os irmãos. Vamos lá do versículo 1 ao versículo 6. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu sentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cerca o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tu conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante, me puseste sobre as tuas mãos. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Então nesse versículo percebemos, louvado e exaltado, um dos atributos de Deus, que é a sua onisciência. Ele sabe todas as coisas. Veja que o Senhor ele enquadrilha. Se Ele sabe todas as coisas, Ele sabe do nosso deitar, Ele sabe do nosso levantar. No livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5, também vai falar da onisciência de Deus. A onisciência de Deus prova, louvado e exaltado no nome do Senhor, que Deus ele já nos conhecia. Glória a Deus. Que Deus ele já sabia. Louvado e exaltado que nós estaremos aqui hoje, adorando o seu santo nome e exaltando a sua grandeza. No livro de Jeremias, capítulo de número 1, versículo 5, vai falar que antes que nós fosse gerado, o Senhor já nos conhecia. E antes mesmo de nós sairmos
do ventre da nossa mãe, Ele já nos santificou. Então nesta palavra também, ela vem esclarecer um dos atributos de Deus, que é a sua onisciência. Onisciência é que Ele sabe de todas as coisas. Antes daquele pensamento que passa em nossa mente de algo chegar a nós, Deus Ele já sondou pela sua onisciência. Ele já sondou, louvado e exaltado ao Senhor. Ele já sabia o que havia de passar pelo nosso pensamento. Por isso, a onisciência faz parte também de um dos atributos de Deus. Glória a Deus. E o outro atributo de Deus é que Deus Ele é Espírito. Pastor, onde está isso? A gente podemos ver no livro de João, capítulo 4 e versículo 24. Os irmãos que tiverem com a Bíblia podem acompanhar. Amém? Glória a Deus. Capítulo 4 e versículo 24. Onde a palavra do Senhor vai falar: louvado seja Deus. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, a questão de Deus, Ele se revelar para nós e vem nos mostrar que Deus é Espírito, por ser Espírito. Esses também são um dos atributos de Deus. O primeiro atributo, que é onisciente, Ele conhece e enquadra o nosso pensamento, Ele sabe de nossa vida antes de nós viver. E o segundo atributo de Deus é que Deus Ele vem se revelar para nós que Ele é Espírito. E que Ele é Espírito basta, importa que todos nós o adorem a Ele em espírito e em verdade, para que o Espírito de Deus também opere sobre a minha e sobre a tua vida. Porque todos nós sabemos que o nosso corpo ele é templo, a Bíblia revela isso. O nosso corpo ele é templo e morada do Espírito de quem? Espírito Santo, o Espírito de Deus. Então veja que se Deus é Espírito e nós somos templo, importa que o Espírito de Deus habite, importa que o Espírito de Deus opere em nós. E quando nós temos essa total liberdade, essa total legalidade para que o Espírito de Deus opere em nossa vida, nós já não vamos mais ser guiados pela nossa vontade, nós já não seremos mais guiados pelo nosso eu. Mas se o Espírito Santo de Deus ele opera em minha vida, se eu e você deu legalidade para Deus operar em vós, não é nós mais que dominamos o nosso corpo, mas sim o Espírito de Deus que vos direcionará, Ele vos guiará. É tão importante essa mensagem, que quando Jesus estava aqui presente, Jesus era o mesmo Espírito de Deus. Jesus é o mesmo Deus, é a Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. A Bíblia diz que esse mesmo Espírito, antes da terra e o céu ser formada, Ele pairava sobre as ondas das águas. Louvado seja Deus, mas Deus olhando com a sua louvada e exaltada, com a sua imensa sabedoria, Ele decidiu formar essa terra que nós habitamos, formar os céus e a terra, onde Ele causou separação e divisão, aonde Ele habita e onde nós habitamos. Mas estamos aqui, louvado e exaltado, mas não somos daqui, porque somos estrangeiros dessa terra. Deus colocou a gente aqui para cumprir uma missão. E quando Deus formou os céus e a terra, formou os seres viventes, e os seres viventes eles se corromperam, Deus, o mesmo Deus, se esvaziou de si, deu um nome para o Espírito que foi colocado no ventre de Maria, e disse: esse será chamado Jesus, o Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Veja que Deus enviou o seu Filho para falar para o seu povo: olha, eu estou enviando o meu Espírito para provar que eu sou com vocês. Então por isso Ele deu o nome: olha, em ti Maria será gerada uma criança, e o nome dele será Emanuel, que Emanuel quer dizer Deus conosco. Então Deus ele veio à terra, Ele se esvaziou do seu ser divino, Ele veio na forma humana, na natureza humana, para dizer que Ele era conosco, aleluia. Mas a Bíblia vai dizer, louvado seja Deus, que após a crucificação de Jesus ele decidiu subir ao Pai. Ele falou para o discípulo: olha, eu vou subir ao Pai. E Ele era o mesmo Deus. É tanto que quando Felipe falou para mestre: quem é o Pai? Mostra-me quem é o Pai. Ele disse: porventura não sabes tu quem é o Pai? Esteve com Ele todos os dias e me pergunta quem é o Pai.
Se eu estou no Pai, o Pai está em mim. Então importa que você me viste todos os dias. Ele pergunta quem é o Pai. Eu sou o Pai. Porque o Pai está no Filho e o Filho está no Pai. Ambos são só. É o mesmo Deus, é o mesmo Espírito. Porém, quando Jesus foi, os discípulos temeram. Disse: Senhor, o que será de nós agora? Antes tínhamos o Senhor para nos guiar, para nos orientar. Agora o Senhor vai voltar para o Pai. E o que será de nós agora? E o Senhor Jesus falou para o seu discípulo: olha, eu vou ao Pai, mas deixarei o meu Espírito Consolador para vos guiar. Então, se hoje nós damos essa total legalidade para Deus operar em vós, Deus ele vai operar. Os nossos passos serão guiados por Deus, os nossos planos serão produzidos por Deus. Mas se nós não permitirmos dar a total legalidade para Deus operar, quem vai operar em nós é o poder do maligno. Porque o maligno ele é astuto e sagaz. E se você e eu não dermos oportunidade para Deus, ao invés de Deus operar em nós, porque somos templo, quem vai operar no templo é o poder de Satanás. Verdade. É o poder do maligno. É onde ele agora, em vez de construir, colocar o templo em ordem, ele vai bagunçar o templo, bagunçar a minha e a tua vida. Mas se Deus ele operar em vós, vós verão a diferença, verão a forma que Deus trabalha. Portanto, entenda aqui que o segundo atributo de Deus vem revelar que ele é Espírito. E se ele é Espírito, importa que eu e vocês adorem a Deus em espírito e em verdade. Glória. Não podemos viver na mesmice de antes. Aleluias. Não podemos hoje confessar a Jesus como nosso Salvador, sendo que a palavra do Senhor diz que após nós confessarmos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, não somos mais o velho homem, mas somos uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. É nova criatura, é um novo ser, é um novo homem, não conduzido mais pelos prazeres do mundo, mas pela vontade de Deus, que sempre é boa, perfeita e agradável. Então é por isso a importância de nós estarmos aqui nos preparando para descer as águas. Porque o batismo em si não salva, mas ele faz parte da salvação. É um ato simbólico em que você prova para Deus um arrependimento. Você prova para Deus estar verdadeiramente arrependido e disposto a viver segundo a vontade de Deus. Então esse é um ato em que louvar e exaltar faz parte também da salvação. Se nós temos a oportunidade de se batizar, devemos lutar, se preparar para alcançar essa grande vitória. Amém? Então, estamos falando do segundo atributo, em que Deus, ele é Espírito. Amém? Hoje, nós não vemos ele como ele é, mas podemos sentir. Essa presença que eu estou sentindo, eu tenho certeza que todos aqui que estão ligados com Deus, estão ligados com o céu, estão sentindo. Porque a Bíblia diz que aquilo que é ligado na terra será ligado no céu, mas aquilo que for desligado aqui também será desligado lá. Aí você vai entender o porquê Deus fala isso, que o que é ligado aqui é ligado lá, o que é desligado aqui é desligado lá. Vamos lá. Quando nós aceitamos a Jesus e confessamos a Ele como nosso Salvador, entendemos que o nosso nome é escrito lá no céu, no livro da vida. Por isso, se porventura ambos pecarem contra Deus e se apartarem da verdade, se você se desligou de Deus aqui na terra, também o seu nome será desligado de Deus lá no céu. Vossos nomes serão apagados no livro da vida. É por isso que aquele que foge da presença do Senhor, se não vier a reconciliar, se arrepender e voltar para Deus, se Jesus voltar, ele vai perecer, porque o nome dele não vai estar lá no livro da vida. Porque ele voltou ao pecado. A Bíblia tem no livro de Salmo, no livro de Isaías, perdão, Isaías 59, versículo 2, que o pecado ele causa separação entre o homem e Deus. Então, se ele voltou a pecar, ele não tem mais relacionamento. Ele quebrou a aliança com Deus. Então, ele não faz mais parte do povo de Deus, a não ser que ele volte a reconciliar. Glória a Deus. Quem está dizendo, diga amém. Amém. Glória a Deus. Então essa é a importância de batizarmos
batizarmos e permanecermos fiéis, sermos como a igreja primitiva, mesmo tendo pouca força, não negar a palavra. Verdade, Deus. Não negar o nome do Senhor. Então, se Deus é Espírito, hoje nós não vimos, mas sentimos a presença de Deus, sentimos aquela presença gloriosa que muitas vezes nos faz chorar, muitas vezes faz o nosso corpo arrepiar da presença de Deus gloriosa, mas um dia nós o veremos como Ele é, e isso é a importância de nós perseverarmos aqui, Deus. porque a coroa da vida eterna será dada àquele que perseverar até o fim. Então hoje nós apenas sentimos, não podemos ouvi-lo, mas um dia nós havemos de ver a sua face, Aleluia, havemos de ver o seu rosto, havemos de ver como Ele é. Mas só terá esse privilégio de ver como Ele é, aquele que perseverou até o fim. Por isso o Senhor diz: guarda o que tu tem, para que ninguém roube a tua coroa, porque a coroa da salvação só será dada e colocada em nossas cabeças aquele que santificou, aquele que não viveu segundo o mundo, mas sem a vontade plena de Deus. Glória a Deus. É por isso que muitos hoje, irmãos, louvado e exaltado ao Senhor, não entende isso. É por isso abraça o mundo, quer viver segundo a sua vontade. Só que se a gente viver segundo a nossa vontade, nós não vamos jamais agradar a Deus. Por isso que se Ele é Espírito, importa que nós adoremos o Espírito em verdade, e que a graça e o poder de Deus opere sobre a nossa vida, para que assim, quando Deus estiver operando em nós, nossas obras sejam dignas de arrependimento, as nossas obras sejam dignas de salvação. Porque louvado e exaltado, as pessoas hoje estão vivendo uma vida totalmente contra o Evangelho, contra a vontade de Deus, e acham que assim vai chegar lá no céu, simplesmente porque confessam. A palavra do Senhor vai dizer que muitos louvam a Deus, adoram a Deus com a boca, adoram a Deus com os seus lábios, mas o seu coração está distante de Deus. A Bíblia diz em Tito 1,16, isso aí é um versículo que os irmãos já sabem de cor, porque eu não canso de falar aqui. No livro de Tito, capítulo 1, versículo 16, a Bíblia diz que muitos confessam a Deus com a boca, mas negam com as obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados por Deus para toda boa obra. Então veja que por isso o Senhor disse que muitos serão chamados e poucos escolhidos. Não é de qualquer jeito que a gente vai chegar no céu, não é de qualquer jeito que a gente não ser salvo. Deus não opera dessa forma, e aonde o pecado opera, a graça de Deus não perambunda. Aonde o pecado opera, Deus não opera, porque Ele é santo. Importa que nós o sirvamos em espírito e em verdade, importa que nós o adoremos em espírito e em verdade. É por isso, irmãos, que devemos perseverarmos. É por isso que devemos guardar a palavra de Deus em nosso coração, para não pecar contra Deus. Eu posso pecar contra os irmãos podem pecar contra o pastor e serem perdoados, mas se pecarem contra o Espírito de Deus, não terão perdão nem aqui, nem no século futuro. Porque o que a Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 30 ao 32, todo pecado é blasfêmia, mas aquele que peca contra o Espírito de Deus comete a blasfêmia que não é perdoada aos homens. Glória a Deus. Por isso, se Deus é Espírito, devemos cuidar com as coisas do Espírito. Amém? Quem entendeu, bate palma e glorifica ao Senhor. Glória a Deus. O terceiro atributo de Deus é a existência própria do Senhor. É uma pergunta que eu vou fazer, que muitas vezes se levam a perguntar: mas quem criou Deus? Quem gerou Deus? De onde Deus veio? É por isso que a Bíblia vai revelar o terceiro atributo de Deus, a existência própria. Ele é próprio, Ele é único.
semivinte que não precisou ser formado ou criado. Foi o único que investiu de si próprio. E após isso, ele começou a gerar, a formar. Por isso que ele é superior a todas as coisas. Glória a Deus. Por isso que a maior riqueza não é a casa de luxo, não é o apartamento de luxo, não é o carro de luxo. A maior riqueza do crente é ter Deus na sua vida, porque é um Deus que é rico, é um Deus que tem todo o poder, é um Deus que é dono deste universo, deste mundo. Glória a Deus. É por isso que temos o privilégio, louvado seja Deus, de carregarmos o nome. Ali é o Filho de Deus, ali é uma filha de Deus, ali é o servo de Deus, ali é uma serva do Senhor. Isso é privilégio, aleluia. Porque tudo que há nesta terra, existe o toque da mão do Senhor, existe a criação de Deus, existe a geração de Deus, aleluia. Glória a Jesus. Pastor, mas tem aquele predicar o caos de luxo. Tem aqueles pessoal que criou, mas quem deu sabedoria foi Deus. Sem Deus não somos nada. Por isso que Deus tem riqueza, não é ter o melhor carro, não é ter a melhor casa, não é ter o melhor apartamento. Ser rico é você ter Deus na sua vida. Porque quem tem Deus tem tudo. Ele é o dono do ouro e da prata. Por isso ele diz: crê no Senhor em todo o teu coração, e as demais coisas é o Senhor que vai acrescentar na nossa vida. Glória a Deus. Porque Ele é dono de tudo. Aleluia. Mas também não é porque Deus vai acrescentar que nós vamos ficar de braços cruzados. O Senhor diz: meu filho, eu sou dono de tudo, mas faz que eu te ajudarei. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque a Bíblia diz que o preguiçoso, ele sonha alto, mas ela conquista. Salomão escreve no livro de Provérbios: o preguiçoso sonha alto, mas ela conquista. Aí, pastor, mas Jesus disse que eu devia entregar a minha vida nos caminhos dele, e as demais coisas ele acrescentar, ele vai acrescentar. Mas ele quer também que nós façamos a nossa Glória a parte. Deus. Verdade. Quando nós fazemos a nossa parte, Deus acrescentará o resto. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá. Existência própria. João, capítulo 5, versículo 26. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho, para ter a vida em si mesmo. Amém? Então Deus aqui está revelando o atributo de Deus, a existência própria, porque Ele tem a vida em si mesmo. Ele não foi gerado por ninguém, ninguém criou Deus. Ele é existência própria. Amém? Louvado seja Deus. Por isso que é importante conhecermos a palavra do Senhor. O quarto atributo de Deus vem falar que Ele é santo. Amém? Deus, Ele é santo. Esse quarto atributo, louvado e exaltado é o Senhor, se enquadra na questão em que Deus é Espírito. Quando fala Deus é Espírito, importa que adoramos em Espírito e em verdade. Quando a Bíblia fala no quarto atributo de Deus, que Deus Ele é santo, Ele vai falar: sede santo, porque eu, Senhor teu Deus, sou santo, e te separei entre povos, reinos e nação, para pertencerem ao meu povo. Amém? Glória a Deus. No versículo de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, vai falar sobre a santidade de Deus. Amém? Capítulo 1, versículo 16. Glória a Deus. Vamos lá. Capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Amém? Então, se Deus é santo, como é que eu posso dizer que eu estou agradando a Deus vivendo no pecado? Como é que eu posso dizer que estou agradando a Deus se Deus fala sobre o que é abominável aos seus olhos e eu estou cometendo o que é abominável? Como é que eu falo que eu estou agradando a Deus se Deus abomina mentira ou não mentira? Como é que eu falo
estou agradando a Deus que Deus é santo se eu não estou santificando a minha vida? Vivo no adultério, vivo no pecado, vivo na mentira, vivo no engano, vivo comprando no paga. Louvado e exaltado ao Senhor. Como é que eu posso estar agradando a Deus desse jeito? Por isso que a Bíblia diz que os céus, ele é tomado por esforço. Não pense que o céu é todo mundo que vai entrar lá, não. A própria palavra do Senhor vai revelar que a porta é estreita e poucos serão os que acertarão por ela. Por quê? Porque hoje no mundo as pessoas querem facilidade, querem as coisas fáceis. Aí por que as coisas fáceis? Aí compra e não paga, rouba, furta, faz o que quer, anda mentindo, anda enganando. Por isso o céu é tomado por esforço. Não é de qualquer jeito que a gente vai entrar no céu. Por isso temos que estar alinhados conforme a palavra de Deus. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 5 versículo 19 a seguir sobre as obras da carne. As obras da carne, elas se manifestam em nosso corpo. Ela vem gerar o desejo pelo pecado. É a prostituição, a impureza, a lascívia, que é a quebra de relacionamento com Deus, o adultério, a feitiçaria, a bebedice, a mentira. Tudo isso são frutos da carne. Ele opera em nosso corpo se temos legalidade. E aí finamos que estamos desagradando a Deus, a ponto que o Senhor vai falar que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Então podemos entender que a Bíblia, louvado e exaltado é a boca de Deus, e Deus, Ele abre a sua boca para preparar a sua igreja, para nos preparar. Então devemos a cada dia nos fortalecermos em Deus e não desfalecer. Pastor, tem dia que bate aquele desânimo, não dá vontade de orar, não dá vontade de ler a palavra, não dá vontade, pastor, de ir para o culto. Repreenda, porque é Satanás. Repreenda, porque o inimigo não quer que você adore a Deus em espírito e em verdade. Ele quer que você desfaleça, ele quer que você perca o ânimo, que é para que Deus opere em sua vida e ele possa encontrar brechas para operar. Eita, por isso o Senhor diz: fecha as brechas. Pastor, eu estou lutando, mas não estou conseguindo. Fecha as brechas, tape as brechas. Vem onde você está caindo e volte ao primeiro amor. Vem onde você está caindo, se arrependa, peça perdão sincero para Deus e se coloque na posição. Tape as brechas, porque se tiver brecha o inimigo entra. O inimigo não quer que você escancare as portas, ele quer só apenas uma brechinha para ele entrar e fazer a bagunça. Então tape as brechas e se coloque na posição com Deus. Vamos lá. O quinto atributo de Deus vem falar que Deus, ele é amor. Deus, ele é amor. Ah, pastor, se Deus é amor, então eu vou aprontar e Deus vai perdoar. Não. Glória a Deus. O mesmo Deus que é amor, ele também é justiça. Glória. O amor de Deus é por isso, você vai entender aqui. O amor de Deus é por esse motivo que estamos aqui hoje pregando. O amor de Deus está nisso: repreender, exortar, ensinar com sabedoria ao filho que ele ama. Esse é